E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui agora à nossa disciplina, né? Logística reversa. E hoje nós vamos falar sobre a logística reversa do pós-venda, tá? No e-book passado, na aula passada, nós falamos sobre a logística reversa do pós-consumo e hoje nós vamos trazer pós-venda, tá bom? Vocês verificam aí, já devem ter assistido, né, essa videoaula do pós-consumo, né, da aula anterior. Procure aí no nosso canal. Quem não tiver assistido ainda, procura no canal aí para assistir e depois vem para essa aula aqui do pós-venda, da logística reversa do pós-venda, tá bom? Então é só acompanhar aí e eu vou detalhar aqui para vocês já aqui no lado na tela de vocês, tá? Sequência. Então, o que é que nós vamos ter aqui nesse nosso e-book? O que é que nós vamos falar aqui nessa nossa aula? Então, neste nosso e-book, nós vamos apresentar. Deixa eu só pegar aqui o lápis. Pronto. Nós vamos apresentar de forma objetiva, né, a temática da logística reversa no pós-venda, tá? E o que é isso? Vamos logo dar uma ênfase. Este tipo de logística reversa de pós-venda, ela caracteriza-se por meio do retorno dos produtos com pouco ou com nenhum uso que são devolvidos entre esses elos da cadeia de distribuição. Então, a particularidade daqui é que na pós-venda é que a mesma rede que faz a distribuição para esses produtos chegarem até o cliente, ela também faz essa relação reversa de retorno desse produto, tá? Aí nós vamos detalhar aqui alguns desses produtos que foram problemas de geração demasiada de estoque na área de distribuição, defeitos de fabricação, relação com a qualidade do produto, tá? Então nós vamos ver aqui, vamos detalhar, que vai ter outros pontos que vão dar esse detalhe maior da logística de pós-venda. Então, vamos também entender aqui as possibilidades de retorno desses bens aos ciclos produtivos, tá? Dentro do ciclo produtivo, eu estou falando desde a matéria-prima, né, até a entrega ao cliente. Então, nessa relação de pós-venda, também vai existir a volta. Muitas vezes, na maioria das vezes, nesse caso, não vai até lá no início da parte produtiva da matéria-prima, mas geralmente o caminho é mais central ali, tá bom? Mas vamos ver esses detalhes aqui. Falar logo sobre a importância. Eu não tenho como falar sobre a logística reversa de pós-venda ou de pós-consumo sem destacar o que é a logística reversa e qual a importância da logística reversa como um todo, certo? Então, é até uma relação que eu já tinha falado para vocês quando eu detalhei lá a logística de pós-consumo, mas para a gente dar sequência, a gente tem que ter novamente esse conceito. Então, nos últimos anos, a logística reversa ela tornou-se um campo de importância para todas as organizações devido às crescentes preocupações ambientais, aquela relação de você gerar o mínimo de impacto nocivo ao meio ambiente, né? E essa preocupação ambiental já fez com que preocupações gerais fossem geradas para as empresas, né? A questão de legislação também, de atendimento à legislação e questão também da responsabilidade social e sustentabilidade, né? Deixando de ser uma área operacional para transformar-se em uma área estratégica, tá? Então nós vamos também detalhar a logística de reversa de pós-venda. Dentro dessa relação estratégica nós vamos pontuar o que é que ela coloca ali como relação estratégica, que a gente vai ver muito aquela questão do relacionamento com o cliente, né? A fidelização, né? Tudo isso a gente vai ver aqui e a logística reversa entra aqui nessa temática, auxiliando as empresas a passarem, a transmitirem essa mensagem,
para os seus clientes. A logística reversa ela torna-se uma importante ferramenta estratégica quando ela é utilizada sob a forma de agregar valor, tá, econômico ou de obediência à legislação, ou até de reforço de marca e imagem empresarial. Então nós vamos detalhar quando eu for falar um ponto econômico, tá? Um diferencial econômico, diferencial de custo, um diferencial de mostrar que aquela empresa tem determinado selo que atesta que ela busca essa excelência na logística reversa, no canal reverso, tá? No uso dos canais reversos para a diminuição da necessidade de matérias-primas para produzir aquele produto. Matérias-primas que eu falo, matérias-primas que venham da natureza, né? Essa mesma que já foi produzida um primeiro produto, ela pode ser, por exemplo, remanufaturada. Então vai diminuir o impacto lá da necessidade de uma nova matéria-prima para aquele produto intermediário e depois o produto final. Ok? Então, e o outro ponto também que é interessante é o posicionamento da logística reversa, tá? Antes da gente entrar na parte propriamente dita do pós-consumo. Então, esse posicionamento da logística reversa, ela tanto vai aparecer aqui na logística reversa de pós-consumo, como na logística reversa de pós-venda. Então, é uma relação genérica esse posicionamento da logística reversa. Então, é saber que a logística empresarial possui um papel relevante no planejamento e controle do fluxo dos materiais e produtos, desde a entrada na empresa até que saia lá o produto finalizado. Então, desde a matéria-prima até o produto finalizado. Então, o posicionamento da logística reversa nas áreas de atuação da logística empresarial, ela pode ser dividida conforme essa imagem. Eu vou ter a relação mercado fornecedor, organização, o mercado consumidor, tá? Então, aqui no mercado fornecedor, eu tenho a logística de suprimentos que vai suprir a necessidade da empresa que está produzindo aquele produto, tá? Que aqui eu chamo de organização. Então, eu tenho a logística de manufatura, tá? Que é a logística de transformação da matéria-prima em produto. E eu tenho o mercado consumidor, e aqui eu vou precisar da logística de quê? De distribuição. Eu fiz a logística de manufatura aqui nessa etapa, tornei a matéria-prima uma manufatura, e depois eu, através da logística de distribuição, eu faço com que esse produto chegue ao meu consumidor final. E depois eu tenho a relação do pós-venda e pós-consumo, né? Então, após eu fazer a venda ao meu consumidor final, ou após o consumo real, tá, do meu consumidor final, eu entro com a logística reversa, tá? E a logística reversa é uma ação de quem? Da organização. É uma ação da organização. E vai fazer com que esse produto pouco utilizado, né, no caso, ou não utilizado ou pouco utilizado, no caso do pós-venda, volte, tá, como ao mercado fornecedor, né, e venha suprir um novo processo de manufatura, tá certo? Então, o posicionamento da logística reversa é esse, é dentro da organização após a relação de pós-venda e pós-consumo. Tá bom? Então vamos agora adentrar para o que nós temos desse e-book, tá? Dessa aula de hoje, que é a relação da logística reversa com relacionada ao pós-venda, tá? A logística reversa de pós-venda, ela é entendida como a área específica de atuação da logística reversa que se ocupa no planejamento, tá? Na operação e no controle do fluxo físico de informações logísticas correspondentes aos bens de quê? Aos bens de pós-venda, tá? Então, logo após a realização da venda,
a empresa, a organização, ela deve ficar atenta ali ao que está acontecendo lá com o seu produto, né? Se o produto teve algum defeito, se o cliente reclamou de algum defeito, tá? Se o cliente usou por pouco tempo e pretende descartar. Então tem vários detalhes que a gente tem que pegar aí e colocar dentro desse conceito de logística de pós-venda. Diferente da logística de pós-consumo, o que é que acontece na de pós-venda? A pós-consumo passa-se praticamente todo o período de consumo daquele produto. Ele se torna não útil, tá? Em sua vida. A sua vida, na sua existência ali, ele deixa de ser... Ele perde a essência digamos, ele perde a essência do uso, tá, principal para que ele foi gerado. E na de pós-venda não acontece ainda esse final de vida, né? Ele pouco utilizado, ele já pode, o cliente já pode providenciar um descarte, né? Não passar a ser obsoleto para esse cliente e ele pode voltar aí para o processo reverso, certo? Então a diferença importante é que os bens de pós-venda, que aí foi o que eu acabei de falar, né? Mas vou contextualizar aqui. A diferença importante é que os bens de pós-venda, eles caracterizam-se por apresentarem pouco, tá? Ou nenhum uso, distinguindo-se dos produtos de pós-consumo, que são utilizados até o final da sua vida útil, né? Ou até não apresentarem utilidade ao primeiro possuidor, que os disponibiliza ou o comercializa. Então aí você, dentro desse contexto, né, você vê a diferença entre a relação do pós-venda e pós-consumo. Ok? Ainda seguindo aqui, como objetivo estratégico, como é que eu posso enxergar essa logística reversa de pós-venda, tá? O objetivo estratégico da relação pós-venda é o de agregar valor. Então, a empresa ela busca agregar valor a um produto desenvolvido por algumas razões comerciais, que sejam erros no processamento dos pedidos, garantia que foi dada pelo fabricante, né? Defeitos que se tenha, avarias, entre outros. Então, estrategicamente, as empresas utilizam esses canais reversos, tá, de pós-venda para manter o cliente satisfeito, tá? Ele forneceu determinado produto, garantiu uma qualidade para aquele produto e de repente aquele produto quebrou antes do tempo. O que é que acontece? A própria empresa utiliza o canal dela de distribuição que fez com que esse produto chegasse lá até o cliente, utiliza esse mesmo canal, só que de forma reversa, ele trazendo esse produto defeituoso lá do cliente até a sua empresa. E dentro da sua empresa, dentro de um processo de seleção, ele vai verificar quais são as possibilidades de colocar novamente esse produto em funcionamento para que ele venha a retornar ali para esse mesmo cliente ou para outro cliente, tá bom? Então essa relação fica clara, a questão do objetivo estratégico. E como fator operacional, falando na relação operacional. No nível operacional, a logística reversa ela se depara com o tempo de retorno, né? O tempo de retorno desse mesmo produto que chegou lá no cliente, teve esse problema e ele tem que voltar, tá? Ou de repente chegou no distribuidor, tem um excesso, foi fabricado mais do que o que tinha de demanda, né? Estava ofertando muito mais e acabou ficando com excedente de estoque. E esses produtos que ficaram, de repente, eles servem como matéria-prima para esses mesmos produtos ou para outros produtos da linha da empresa, né? Então ele faz também essa relação reversa
para dar esse tratamento. Então, com a obsolescência cada vez mais rápida de diversos modelos de produtos lançados, as organizações elas precisam se preparar, tá? Ter uma preparação para receber as quantidades excedentes, com a liberação de espaço e preparação da operação que envolve o retorno desses produtos, tá? Então, nessa relação operacional, a empresa tem que estar preparada, tem que montar uma logística que consiga ter esses produtos que foram pouco utilizados ou que muitas vezes não foram utilizados. Ela tem que ter um local de recepção desses produtos, né, para que ele consiga ter o mínimo de perda possível nesses produtos, colocando-os novamente no mercado, seja como o mesmo produto ou seja por um processo, né, que ele utiliza esses produtos como matéria-prima para outros, né, da mesma linha. Ok? Seguindo ainda, nós vamos agora para ainda no pós-venda, né? Na verdade, essa aula vai ser só pós-venda, falar sobre os canais de distribuição reversos, tá? Então, os bens industriais de pós-venda que retornam à cadeia de suprimentos, sendo reintegrados ao ciclo de negócios por meio de uma diversidade de formas de comercialização e de processamentos, constitui a categoria de fluxo reverso, denominada canais de distribuição reversos do pós-venda. É basicamente o que eu contextualizei para vocês agora na explicação, né? Então, ainda coloca uma ênfase aqui no texto para a gente diferenciar o pós-venda e pós-consumo. Então, é diferente dos produtos de pós-consumo, que possuem estruturas específicas em seus canais reversos. O retorno dos produtos nos canais reversos de pós-venda utiliza os próprios agentes da cadeia de distribuição, que foi justamente o que eu falei há pouco, né? Então, aquela mesma logística de distribuição que fez com que o meu produto final chegasse ao meu cliente consumidor, muitas vezes eu utilizo no canal de pós-venda, eu utilizo essa mesma logística para trazer esse produto que tenha tido uma avaria, que tenha tido qualquer defeito, eu consigo trazer ele novamente para o ciclo, né, da minha empresa, da cadeia da minha empresa. Então, abaixo são apresentadas as fases da distribuição direta e as correspondentes fases reversas para essa disponibilização. Então, nós temos aqui, deixa eu colocar numa posição que vocês consigam ver tudo. Só um minuto aqui. Mais um pouquinho. Pronto, aqui vocês conseguem visualizar tudo, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos primeiro fornecedor, tá? Aí eu tenho a relação fabricante e vamos ver esse fluxo aqui de retorno, tá? Então, tem o fornecedor, fabricante, a distribuição, aí chega no varejo, né? E depois eu chego no mercado consumidor, tá? Então, vocês podem acompanhar aqui. E esses produtos, tá? Quando foi que eu fiz a venda aqui? Eu fiz a venda aqui após o consumidor, né? Fiz a venda. Então, tenho aqui os produtos de pós-venda. Aí, digamos que ele vai fazer esse retorno, esse fluxo de retorno, com N possibilidades de defeitos, né? Seja avaria, seja excesso, seja o que for. Qual a possibilidade de retorno? Através de uma coleta, tá? Consolidação, e depois a gente chega aqui na seleção e destino. E nessa seleção e destino, que aí já vai ser dentro da empresa que fez aquele canal reverso, que você consegue visualizar por aqui também, ó, certo? Então nós fizemos aqui toda uma relação reversa também, até chegar no ponto que ele volta como fornecedor. Nessa seleção de destino,
ele vai verificar qual foi o defeito, por que o consumidor final utilizou por pouco tempo, ou muitas vezes nem chegou a utilizar, tá? E tem várias possibilidades de caminho. Ele pode vir para uma remanufatura, ele pode ser simplesmente reparado ou consertado e voltar ao consumidor final, né? Ele pode, da remanufatura, vir para um mercado secundário, tá, de componentes. Ele pode também, nessa seleção e destino, ela já vir para um mercado secundário de produtos, certo? Se ele for para desmanche, tá? Se ele for para desmanche, depois de desmanche ele pode ir aqui para a reciclagem industrial. Então, o que é compreensível aqui nesse fluxo? Eu tenho todo o processo de manufatura, tá? Desde o fornecedor de matéria-prima até processo de manufatura e distribuição, e chega no consumidor final. Quando chegou no consumidor final, aí eles se tornam produtos de pós-venda, tá? Então, são produtos de pós-venda. E depois de produtos de pós-venda, tendo várias possibilidades de retorno por defeito, enfim, por avaria, ou por erro no processamento do pedido, o cliente pediu X coisa, chegou Y, né? Então, tem várias possibilidades. Então, ocorre a coleta, a consolidação da coleta, né? E onde eu tenho uma maior atividade, um maior detalhe de todas as atividades, o ponto-chave dessas atividades vai ser essa relação aqui, ó, de seleção e destino. Porque aqui, dependendo do detalhe de como foi feito o processo de pedido, tá? Dos itens que tiveram avaria, se tiveram avaria. Então, daqui é que eu vou sair fazendo distribuição. Indo para reparo, indo para manufatura, indo já direto para um mercado secundário, indo para um desmanche, né? Então aqui é onde eu vou ter a maior parte das ações aí desse processo de pós-venda, tá? Então o esquema anterior, ele mostrou o quê? Mostrou que são diversos os destinos dados aos produtos que retornam pela cadeia reversa, entre os quais estão o envio para os mercados primários, secundários, dos próprios produtos, com pouco ou nenhuma alteração em sua natureza, e o envio para o desmanche ou remanufatura, na impossibilidade do seu reaproveitamento. Basicamente o que eu já falei para vocês até aqui. Certo? Então, pessoal, nós já estamos chegando aqui em pouco mais de 20 minutos de aula, tá? Então vou deixar essa sequência da aula aqui para um próximo vídeo, tá bom? Então, valeu pessoal, um abraço, assistam os próximos vídeos, tá? Aí eu acho que a gente vai ter aí mais uns 2 ou 3 vídeos aí só de pós-venda, tá bom? Valeu pessoal, um abraço, até mais.